Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta de assistir a novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. O Barão e Frei José estão conversando, Cândida se aproxima e diz que assim a moça acordou e gostaria de falar com o Barão e com o Frei José. O Barão e o Frei José entram no quarto da Sim a Moça e assim a moça diz que bom que o senhor venha, Frei. E o Frei José diz, eu prometi que eu viria. E assim a moça diz, então se acomode, Frei José e meu pai. Sente aqui, do meu lado. Enquanto Cândida e Bá estão conversando, Cândida está aflita. Cândida diz, eu estou com medo da reação do Ferreira quando assim a moça contar que está casada com o Dr. Rodolfo. E a Bá diz, um dia ele tinha que saber, Sinha. E o Barão não há de ter coragem de brigar com a Sinha moça no estado que ela está, sendo que foi ele que atirou nela. E a Cândida diz, não fala mais nisso, Bá, por favor. E a Bá diz, eu só quero dizer que ele não vai ter coragem de brigar com a nossa menina, sendo que ela está se recuperando do tiro. E a Cândida diz, mesmo assim eu tenho medo da reação do Ferreira. Enquanto assim a moça e o Barão estão conversando, e assim a moça diz, eu segui o meu coração, papai. E o meu coração dizia para eu ir com ele. E o Barão diz, quer dizer que vocês não chegaram à capital da província? Sim, a moça diz, não, papai. O Rodolfo parou o trem a poucos quilômetros daqui. E eu segui com ele. E o Barão furioso dizia, sua mãe seguiu viagem sozinha. Sim, a moça diz, sim. O Barão diz, eu não posso acreditar que ela tenha me traído dessa maneira. Não. E assim a moça diz, ela não tinha como impedir, papai. Mesmo que ela quisesse, eu saltaria daquele trem em movimento e iria embora com ele de qualquer jeito. E o Barão diz, como ele parou aquele trem? Sim, a moça diz, eu não sei, meu pai. Só sei que eu fui embora com ele. Barão furioso diz, eu não acredito que ele tenha te submetido a todos esses riscos. Sim, a moça diz, eu não corri risco nenhum, papai. Fiz porque quis. E o Barão diz, onde vocês estavam escondidos? Sim, a moça diz, nós nos escondemos no quilombo. O Barão fica chocado e diz, você quer me dizer que aquele infeliz arrastou você para o quilombo? Sim, a moça diz, o quilombo era o último lugar que você iria nos procurar. E o Barão diz, você só pode ter ficado maluca, se enfiar no quilombo, no meio daqueles escravos, poderiam ter matado você. Sim, a moça diz, aqueles escravos foram gentis conosco e serviram de testemunhas do nosso casamento. O Barão, gente, fica furioso, chocado de casamento. Barão furioso, diz, você sabia disso, Frei? Sabia? E o Frei José diz, eu sabia, na verdade, eu que realizei o casamento dos dois. Barão furioso diz, no quilombo? E o Frei José diz, foi uma viagem longa, mas valeu a pena. Foi um lindo casamento. Sim, a moça diz, agora o Rodolfo é o meu marido. Espero que o senhor o receba de braços abertos nessa casa. Eu quero viver em paz, tanto com o senhor e tanto com ele, porque eu amo vocês dois. Barão furioso diz, eu não acredito em tamanha traição. O capitão do mato tem razão, ele é o irmão do quilombo. E o maldito vem aqui para soltar os meus escravos. Sim, a moça diz, eu o arrastei até aqui, para libertar os nossos escravos e para levar a Bá comigo. Essa é toda a verdade. O Barão sai furioso e o Frei José diz, você fez bem em contar a verdade. Quem sabe agora ele coloque as ideias em ordem. Espero que essa história tenha um final feliz. Enquanto Cândida e Bá estão conversando, Cândida diz, o Barão nunca vai me perdoar e nem perdoar assim a moça. E a Bá diz, o Barão que não deve de ser perdoado, né? E a Cândida diz, algo se quebrou, sabe? Eu sinto que eu não o reconheço mais. E eu vou fingir que eu não sei da história da Maria das Dores. E a Bá diz, mas o Barão não sabe que o Rafael é filho dele. A das Dores ficou com medo que o Barão tirasse o Rafael dela. O Barão não sabe de nada. Cândida diz como é que é e a Bá diz,
é que ela ficou com medo que o barão tirasse o filho dela. E ela fez ele acreditar que o filho era filho do primo dele. Cândida diz mesmo assim. O Rafael nasceu branco como ele, mas é filho de uma escrava. E a Abá diz, mas o barão vendeu ele junto com a mãe como se fosse um bezerro qualquer. O ódio deles é tão grande que o Rafael quer ver o barão morto e o barão quer ver o Rafael morto. Cândida diz, eu não tinha pensado nisso, mas o barão vai ter que saber que o Rafael é filho dele. Bades não adianta, o barão nunca há de aceitar o Rafael como filho dele, porque ele é um mestiço. Cândida diz, eu não quero mais falar sobre isso. Eu vou ver assim a moça. Cândida entra no quarto da sinha moça e pergunta onde o barão está. E o Frei José diz que o barão acabou de sair do quarto. Sinha moça está dormindo. Cândida diz, ela contou tudo. E o Frei José diz tudo, com todos os detalhes. A fuga do trem, quilombo, casamento, tudo. E ela assumiu toda a responsabilidade, disse que a senhora, se tentasse impedir que ela saísse do trem, ela teria pulado do trem em movimento. Ela disse que a culpa, a responsabilidade foi toda dela, que você não teria como assegurar. Cândida diz, ele não fez nada, não gritou, não esbravejou. Frei José diz, não, eu pensei que ele fosse explodir de ódio, mas não fez nada, não falou nada. Ouviu tudo e saiu sem dizer nada. Cândida disse, ela já contou tudo, está na vez de eu enfrentá-lo. Frei José diz, é melhor dar um tempo, deixe ele organizar as ideias antes. E a Cândida diz que vai falar. Cândida entra no quarto, o barão está lá furioso. E o barão diz, você sabia que ela estava no quilombo? Cândida diz sim. E o barão diz, fez eu acreditar que eles estavam na Europa? Cândida diz sim. E o barão diz, você deixou nossa filha se casar no quilombo, no meio daqueles escravos sujos. É isso, Cândida? Cândida diz, a culpa foi sua, você não deu outra opção. E o barão diz, eu não sei onde eu estou com a cabeça, que eu não coloco um fim na vida de todos vocês. Cândida diz, você teria coragem de matar assim a moça? E o barão diz, se eu soubesse da verdade, eu teria dado o último tiro nela, sim. Cândida diz, não ouse a tocar num fio de cabelo da nossa filha, ou eu não responderei por mim. Ela se casou com Rodolfo, goste ou não, você vai ter que aceitar. E o barão grita, eu vou anular o casamento. Cândida grita, não grite que a nossa filha está dormindo. E o barão diz, eu não vou permitir que ele a leve daqui. Cândida diz, você não tem mais poderes para isso, agora ela é uma mulher casada. E o barão jura arrumar o meio de anular o casamento da sinha moça e do Rodolfo. Cândida sai, deixa o barão falando sozinho. O barão diz, eu vou anular esse casamento. Não vou permitir que ele a leve daqui. Eu juro, mesmo que eu tenha que matá-lo. E na casa do Fontes, Rodolfo e Ricardo estão conversando. Rodolfo diz que não aguenta mais ficar longe da sinha moça. Ricardo diz, calma, deixa ela melhorar. Nós entra lá e pega ela. E Rodolfo diz, como? E o Ricardo diz, calma, deixa ela ficar forte que ela é sua mulher. A gente entra lá e pega ela. E o barão não há de fazer nada. No dia seguinte, Bá vai no quarto da sinha moça e acorda a Cândida, que dormiu sentada lá ao lado da sinha moça. Cândida acorda assustada, pergunta onde o Frei José está. Bá diz que ele já foi para a cidade e que o barão passou a noite no gabinete, que se dormiu, dormiu lá. Cândida diz que vai descansar enquanto a Bá cuida da sinha moça, que está dormindo. Enquanto isso, no esconderijo, o Justino diz para o Bastião que ele vai levar ele até a casa da Adelaide. Enquanto Adelaide e José Coutinho estão conversando, José Coutinho está falando que vai falar com o Manuel e Adelaide não responde. O José Coutinho diz, ouviu? E Adelaide diz, sim, ouvi. E o José Coutinho diz, não fique assim, eu já disse que assim a moça está fora de perigo. E Adelaide diz, eu estou me sentindo mais presa aqui do que quando eu vivia na senzala. José Coutinho, furioso, diz, então volte para a fazenda, volte para sua senhorinha e para o escravo Justino, volte lá, você será mais feliz. E Adelaide diz, eu vou mesmo, levanta. E o José Coutinho diz, não, vai embora. Eu não quero que você vá embora, me desculpe, é que você já está me tirando do sério com essa história de sinhaninha para lá, sinhaninha para cá.
você não é mais escrava, é a minha mulher. E Adelaide diz, tá certo, agora você é o meu dono. E é melhor trancar a porta quando sair, para que eu não fuja. Adelaide sai furiosa com José Coutinho. E no esconderijo, Justino diz que o Bastião há de levar ele até Adelaide. Bastião diz que não se lembram de que é a casa e que Adelaide está feliz com o marido dela e que o Justino não tem o direito de estragar a vida dela. E o Fulgêncio diz, esquece Adelaide, vamos fugir daqui. E o Justino diz, eu vou pegar minha Adelaide sim. E pega o Bastião pelo pescoço e diz, você vai me levar lá. E nisso o capitão do mato entra armado e diz, você gritando assim, daqui a pouco toda a cidade sabe que vocês estão aqui. E não se preocupe, Justino. Eu levo você até a sua Adelaide e ajudo você a roubar ela. E na fazenda do barão, Augusto e Juliana chegam e Augusto diz, barão, a minha filha quer muito ver assim a moça. Elas ficaram grandes amigas, mas se o momento for inoportuno, e o barão diz, não, fiquem à vontade, eu vou ver se minha filha está acordada. O barão vai no quarto da sinha moça e Augusto diz, não toque no assunto do casamento da sinha moça. Eu acho que o barão não sabe porque ele está gentil demais. E a Juliana fica olhando para tudo e diz, essa casa me dá arrepios, vovô. Augusto dá risada e diz, não é a casa que te dá arrepios, e sim o dono. Na casa do Fontes, o Frei José vai lá e conta que assim a moça contou tudo para o barão, que casou com o Rodolfo no quilombo, e o Rodolfo diz, ele brigou, xingou, esbravejou, e o Frei José diz, não fez nada. Se trancou no gabinete e ficou lá. Fontes diz, um péssimo sinal. E o Rodolfo diz, eu vou lá agora. E o Frei José diz, melhor não, porque ele está pensando em anular esse casamento. E o Rodolfo diz, eu vou lá e é agora mesmo. Vou tirar ela de lá antes que seja tarde demais. Frei José e Fontes aconselham o Rodolfo a esperar o barão se acalmar. E que assim a moça melhore. Frei José, preste atenção, Rodolfo. Eu tenho para mim que para o barão a melhor coisa no momento é ele ver a filha dele viúva. Melhor você não ir lá. Enquanto Juliana e Sinha Moça estão conversando, Juliana diz que ficou preocupada com a Sinha Moça e que pediu muito pela melhora da Sinha Moça e que soube que o casamento da Sinha Moça e do Rodolfo foi lindo. Sinha Moça diz, foi lindo, ainda não consigo me esquecer. Mas e você e o Rafael se entenderam? Juliana diz, não, ele não me ama, não o suficiente. E assim a moça diz, ele te ama sim, eu vou dar um puxão de orelha nele quando eu sair dessa cama. E a Juliana diz, não precisa, cheguei à conclusão que eu não quero passar a minha vida toda com um homem que tem coragem de querer matar o pai. Eu não quero isso para mim. Enquanto o Barão e Augusto estão conversando, Barão diz, me responda, o que esse povo anda falando do que aconteceu? E o Augusto diz nada. Todos entenderam que foi um acidente. E o Barão diz, foi? Isso que eu gostaria que o amigo publicasse no seu jornal. Acho que você vem aqui para colher mais informações sobre o que aconteceu para escrever no seu jornal. Augusto diz, o amigo me julga muito mal. Se pensa que eu sou capaz de fazer esse tipo de coisa em cima de um fato triste. E o barão pede desculpas. Augusto diz, eu jamais publicaria algo que é assunto de família. E o que aconteceu aqui é um assunto de família. O barão agradece. Enquanto assim a moça e Juliana estão conversando, Juliana diz, eu vou embora para você descansar. Assim a moça diz, não esqueça o meu recado. Diga a ele para ele ter mais paciência. Juliana diz, eu vou chegar na cidade, vou dizer tudo o que você pediu. Para ele se acalmar e esperar o seu pai aceitar o casamento de vocês. De uma maneira mais pacífica, não se preocupe, eu vou falar tudo. Juliana diz, mas você acredita mesmo que seu pai vai aceitar esse casamento? Assim a moça diz, ele vai ter que aceitar. E no esconderijo, o capitão do mato diz, eu fugi. E o Bastião diz, o que você vai fazer agora que está livre e armado? E o capitão do mato diz, eu vou acertar as contas com o barão, Ele atirou sim a moça quando ela foi lá para soltar os escravos. E o Bastião diz, e o que aconteceu com ela? Ela está bem? E o capitão do mato diz,
Diz que tá, mas o Barão não vai estar vivo não, porque eu vou matar ele daqui a algumas horas e com as minhas próprias mãos. Bastião diz, eu vou ver assim a moça. E o Justino diz, mas não seja besta. E o Fulgêncio diz, se o feitor te pega lá, ele te mata. E o Bastião sai correndo para ver assim a moça. Enquanto o Coutinho e Everaldo estão conversando, e o Coutinho diz, me sinto vingado. Everaldo diz, você está feliz com o acontecido na fazenda do Barão? E o Coutinho diz, claro, o Barão e assim a moça que entregaram aquela escravinha para o meu filho. No esconderijo, o Fulgêncio tenta convencer o Justino a deixar Adelaide em paz. E o Justino diz que não. E o capitão do mato diz, vamos buscar ela. Logo a gente chega aqui com a Adelaide.